Convido o Dr. Luiz Flávio Borges Durso para que faça a sua apresentação e a sua palestra. Eminente companheiro governador eleito Berlan Ramos de Menezes, que hoje toma posse. Primeira palavra, obrigatoriamente, tem que ser de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade de estar aqui, ao lado de figuras exponenciais da nossa sociedade, de figuras diferenciadas, algumas que já conheço há muito tempo e outras que tenho o privilégio de conhecer. Mas agradecer fundamentalmente a honra de poder hoje ser o orador oficial desta cerimônia. Eu não sei se estou à altura de tal honraria, mas tenho a certeza, meu querido amigo, que farei um esforço sobre-humano para tentar honrar esta verdadeira missão de trazer uma reflexão num momento solene como este. Saúdo os integrantes da mesa, José Martiniano Sobrinho, patrono desta Assembleia, Marlene Rosa Nunes, secretária do Distrito LC2, Rubens Mesadre, ex-governador imediato, Valdoilson Silva Miranda, primeiro governador, José Carlos Rodrigues Stipe, líder GLT do Distrito, Eduardo Agostinho Frangel, líder GLT, Fábio Gianulo, líder GST, e o meu querido amigo, colega, irmão Dorgan Reis Filho, que aqui fez uma leitura de um currículo, fez a minha apresentação. Dorgan, sabe como eu me senti? Me senti como aquela viúva que, no velório do seu marido, estava ali, de frente ao caixão, e as pessoas iam chegando e dizendo: perdemos um grande homem. Uma criatura extraordinária, uma figura humana invejável, uma grande liderança. E os qualificativos foram se somando de tal maneira que, a certa altura, esta viúva dirige-se para sua filha e diz: minha filha, vamos embora, esse não pode ser o seu pai. Eu confesso que me senti um pouco assim. Mas isso é fruto da nossa amizade e do seu coração generoso. Quero saudar também esta onda azul que tomou conta desse auditório, as nossas companheiras. Aliás, a presidente internacional é mulher e o governador eleito, nosso querido Oberlan, falou há pouco que nós devemos obedecê-las. Essa é uma questão de juízo. Mas eu fiquei meditando, eu falei: eu quero saudar as mulheres. Até por conta da presidente internacional. E aí, Oberlan, eu disse: nesse universo semântico tão vasto e rico, precioso da nossa língua portuguesa, como eu vou encontrar palavras suficientes para traduzir a importância da mulher nos clubes, na sociedade e efetivamente na nossa vida? E lembrei-me de uma passagem que talvez se encaixe bem nesse momento, uma passagem da Hillary Clinton. Lembram-se? A Hillary, mulher do Bill. Bill, presidente da República, que num fim de semana nos Estados Unidos, ao lado da Hillary,
passeando, dirigindo com seu carro particular, param num posto de gasolina. E naquele instante, enquanto o frentista abastecia aquele veículo, a Hilary reconhece o frentista. E ela então o saúda dizendo: "Olá, John." O frentista então diz afetuosamente: "Hilary, quanto tempo?" Ao sair dali, enciumado, o Bill, o presidente, diz: "Ô Hilary, me diga uma coisa, quem é aquele fulaninho ali, o frentista do posto de gasolina?" E a interpela e ela diz, e responde com um suspiro: "Ah, Bill, o namorado do tempo de faculdade." E ele então, com desdém, diz a ela: "O Hilary, veja só que ironia, se você estivesse se casado com ele, você seria esposa de um frentista de posto de gasolina." E ela diz: "Bill, você está completamente equivocado. Porque se eu tivesse me casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos." Essa é a forma que eu encontrei para saudá-los. Galera, a palavra que dirijo, em primeiro lugar, a Vossa Excelência, nosso querido governador, é dizer que o meu primeiro contato com o Lions Club se deu nos idos da década de 70. Foi quando conheci o professor João Fernando Sobral, que foi presidente internacional de 76 a 77. E naquela oportunidade, e o conheci por intermédio de um sobrinho carioca, também advogado, integrante de um escritório importante, Castro Barros de Sobral. E ao conhecer o professor, o lema de sua gestão era: "Faça seu semelhante sentir-se necessário." Eu confesso que num primeiro momento, até pela minha pouca idade, eu não entendi muito bem a dimensão disso. Mas só fui entender quando convidado para integrar o Lions Club, Lions Indianópolis, pude também conhecer um pouco do espírito e da intenção de Melvin Jones, o fundador do Lions Club, que dizia, no fundo, traduzindo todo o seu esforço, o propósito de juntar talentos, pessoas, homens de bem, para que pudessem juntos colocar o seu talento a serviço da comunidade. Quando eu aceitei e comecei a participar do Lions Club Indianópolis, eu confesso que minha vida mudou. Pelo relacionamento, pelas amizades, mas acima de tudo pela oportunidade de integrar alguma coisa completamente diferenciada. É fato que isso foi fundamental na minha formação. E ali, como todos nós, temos oportunidade de dar um pouco do nosso tempo, um pouco do que fazemos em prol de algo maior. Assim é o Lions Internacional, que hoje conta com mais de 1.500.000 pessoas, engajadas e comprometidas nesse grande trabalho que completa 100 anos. E o nosso distrito, LC2, integrado por 67 clubes, nesta oportunidade, da posse ao novo governador eleito,
eleito mercê do seu trabalho, escolhido pelos integrantes desse distrito, especialmente pelo trabalho realizado no Laios e fora dele, mas pelo Laios, recentemente como segundo, depois como primeiro vice-governador. Os companheiros o escolheram, meu caro Oberlano, e o escolheram para liderá-los. E é sobre isso que eu quero trazer uma reflexão. Não se trata de uma palestra hoje aqui, eu não teria essa pretensão, mas eu queria provocá-los, para que nós pudéssemos, nesta manhã especial, colocar algumas sementes de reflexão. Reflexão que iniciam a partir de uma visão que tem como foco os grupamentos humanos e a necessidade de seguirmos regras. Pois desde os primórdios, quando lá o homem, antes mesmo de dominar a linguagem falada, já estabelecia regras no grupamento para ter melhores condições de sobrevivência. É nesse contexto que nós verificamos que naquela oportunidade as regras precisavam ser cumpridas. E aqueles que não a cumpriam eram banidos, expulsos do grupo e, em outras palavras, condenados, legados à própria morte, porque o infortúnio era inevitável, à medida em que a sobrevivência dependia de se viver no grupamento. É nessa linha de raciocínio que nós olhamos o desenvolvimento da humanidade, que desde os primórdios precisa de regras e precisa acatá-las e cumpri-las. O homem evoluiu, o homem passou a ter a sua forma de comunicação verbal e depois escrita. E nós passamos a ter essas regras num determinado momento histórico escritas. Mas quem as fazia? Quem as fazia e quem as impunha eram as lideranças, que a cada momento histórico emergiam, quer pela idade, e com isto a vivência lhes trazia sabedoria, quer pelo próprio conhecimento e domínio de certas habilidades, e no fundo, quer pela sensibilidade de poder interpretar a vontade do grupo e traduzi-las naquela forma de regramento. Porque se assim não fosse, o grupo não as respeitaria, a não ser quando estamos diante de um agrupamento que o exercício e a imposição das regras se dê pela força. Assim, há absoluta necessidade de que as regras sejam legitimadas, sob pena de ninguém as cumprir. Com a evolução do homem, nós passamos a verificar a organização do Estado. Estado como forma de organização política, polis, cidade. A organização política é a agremiação daqueles que vivem nas cidades. Cidades lato sensu. E a ideia do Estado, então, dá lugar a uma organização política que, ao longo da história, predominou-se numa forma, num sistema onde o rei podia tudo. Predominantemente, na evolução da história, nós verificamos o sistema monárquico, as monarquias, onde o rei tinha absoluto domínio, exercia poder e decidia sobre a vida e morte dos seus súditos. O rei era a lei, ele a fazia. O rei era a justiça, ele decidia. E o rei era o governo. O rei era absoluto.
E é nesse contexto que nós entendemos o que é o absolutismo. Mas quando examinamos a história, especialmente os filmes, nós verificamos o rei cercado de uma casta de privilegiados, em detrimento de uma parcela significativa do povo, absoluta miséria, subjugados. Dificilmente nós encontramos na história um rei que buscasse a compreensão do seu povo. Alguns a história registra, mas a maioria simplesmente impunha essas regras e subjugava o povo. Eu, inclusive, lembro de uma passagem até pitoresca. E aqui eu vou puxar a sardinha para a nossa profissão, Dorgan, os advogados. Não havia advogados em determinados reinos. Não precisava. Aliás, se alguém se aventurasse a fazer a defesa daquele que era alvo da ira do rei, esse também se tornava alvo dessa ira e, inevitavelmente, eram condenados à morte. Mas havia um rei que, num determinado reino, decidiu conquistar o seu povo, embora subjugado, para evitar problemas. Então, diante daquele que se opunha a ele, e que o rei já havia decidido que deveria morrer, mas para fazer um papel de alguém mais sensível e humano, disse o rei que em praça pública, aquele acusado iria ele mesmo escolher o seu destino entre a vida e a morte, entre ser culpado ou inocente daquele crime que o rei impunha a ele. Então, diante do povo, o rei, preparando 2 papeizinhos, nos quais nos 2 estava escrito culpado, o rei diz ao povo: eu fiz 2 papeizinhos. Um está escrito culpado, no outro está escrito inocente. E é o acusado que vai sortear o seu próprio destino aqui em praça pública. E eu, o rei, vou atender o que ele escolher. Mas os 2 papeizinhos, ali estava escrito culpado. Surge então alguém, Dorgan, um advogado da época, advocare, emprestar-lhe a voz. E este outro súdito diz: majestade, quero eu ser aquele que vai representar esse acusado e retirar, pela sorte, o destino que lhe será selado. E o rei conferiu essa possibilidade àquele indivíduo. Então, perante todos, na praça pública, aquele indivíduo sorteia um dos papeizinhos e, de inopino, de súbito, leva-o à boca e engole. E o rei diz: o que é isso? Você está louco? O que você fez? Ele falou: eu sorteei o destino desta criatura. E o rei disse: como é que nós vamos saber o que você sorteou? Ele disse: abra o que sobrou e você vai ver o destino que foi rejeitado. E aquele homem foi salvo, mercê da sensibilidade de alguém. As lideranças são talhadas efetivamente por conta da sua sensibilidade, porque ninguém lidera a si próprio. As lideranças surgem porque tem sensibilidade em entender o que está à sua volta, entender o seu semelhante e tentar emprestar-lhes a voz. É nesse contexto que eu venho aqui falar que na nossa organização do Estado, num determinado momento, as lideranças passaram a ter a importância, porque mudou o modelo. Não é mais monarquia, mas nós tivemos outros poderes. E dentre eles surge um que chamou a atenção. Na Grécia,
uma tal de democracia, que era o povo decidindo diretamente o seu destino. Iam à praça pública para debater e decidir o que queriam para si. Hoje isto se torna impossível, porque pela quantidade de pessoas precisamos ter aqueles que nos emprestam. Aliás, aqueles a quem emprestamos a voz, os nossos representantes, as nossas lideranças, que precisam ter a sensibilidade para nos representar e traduzir a vontade do povo. E para quê? Para, na organização do Estado, poder traduzir como queremos viver. Quais são as nossas regras? Hoje, quais são as nossas leis? E sob a inspiração de Montesquieu, que viu o Estado todo-poderoso e a necessidade de controlar esse poder do Estado em detrimento do cidadão, na tripartição dos poderes, criando a ideia do executivo que governa, do legislativo que faz as leis e do judiciário que julga os conflitos, nessa tripartição dos poderes, sob inspiração de Montesquieu, chegamos aos nossos dias. E hoje, vivemos no Brasil sob a égide do Estado Democrático de Direito. Não é um Estado de Direito, tão somente. Porque o Estado de Direito é o império da lei sobre todos. E isto até no nazismo. As leis eram talhadas para manter o sistema totalitário. No comunismo não é diferente. É um Estado de Direito, porque existem leis a manter o status quo. Mas o que nós queremos, o que foi eleito num verdadeiro pacto social, esculpido na lei maior que é a nossa Constituição, é para o Brasil o Estado Democrático de Direito. E esta diferença é fundamental, porque nós também temos o império da lei, mas tem que ser uma lei de qualidade, uma lei legítima, uma lei feita pelo povo, através dos nossos representantes. Quando pensamos em democracia, nós pensamos efetivamente num mecanismo que possa trazer melhores condições para o nosso povo. O Brasil passou pelo Império, passou pela República, passamos por ditaduras e hoje vivemos na plenitude democrática. Com muitas críticas, é verdade, aos personagens que nos lideram e a personagens que integram as nossas instituições. Quantas vezes ouvimos? Não funciona. A democracia não funciona. E isso traduz uma confusão entre a instituição e os seus personagens. Os problemas que enfrentamos hoje no Brasil residem em pessoas, não no sistema. Porque, apesar de tudo, a democracia é o menos pior dos sistemas existentes. A monarquia não nos serve, a ditadura muito menos, o império também não, a república dentro do nosso contexto democrático, sim. Mas a democracia, no mundo inteiro, frutifica como um caminho que pode levar à coexistência mais pacífica. O Brasil, em 88, parte do zero. Aliás, como todas as nações o fazem quando elaboram uma nova Constituição. Não havia nada pré-concebido. Quando uma nação elabora sua Constituição, parte do zero para escolher tudo, a forma de governo, a forma do Estado, como as leis são feitas, como a justiça vai funcionar. Escolhe-se tudo, num pacto social que submete a todos. E aí nós vamos encontrar, dentro da inspiração da tripartição dos poderes,
o Estado se autocontrolando. A ideia de dividir o Estado é para que o Legislativo controle o Executivo e para que o Judiciário os controle da mesma forma que é controlado pelos demais. Mas, encerrando quase a minha reflexão e até uma provocação, qual destas partes do Estado representam ou representa a parte de maior importância para o sistema democrático? Seria aquele que governa diretamente, mas que o faz e tem que fazer dentro do Estado Democrático de Direito, nos limites da lei? Ou é o Congresso que elabora essas leis? Ou é o Judiciário que julga os casos concretos à luz das leis? Não nos parece que o eixo principal reside em quem faz as leis, como elas são feitas, porque elas vão reger tudo mais? É aí que fazemos um diagnóstico da nossa conjuntura. Porque o Brasil de hoje, o eixo de poder se deslocou. Diante de uma profunda descrença no governo, no poder executivo, diante de uma profunda descrença e decepção no poder legislativo, nós passamos a assistir o que alguns chamam do ativismo do judiciário, que é um poder inerte, que é um poder que só deve entrar em ação quando provocado para decidir o conflito. E de repente hoje no Brasil nós vivemos o ativismo do judiciário e o eixo do poder se deslocou para o judiciário, que tem competência e atribuição completamente distinta daquelas que muitos esperam dele. É por isso que essa anomalia fez com que, em pleno período de Copa, boa parte dos brasileiros não conheciam os nomes dos 11 integrantes da seleção, mas conhece de cor e salteado o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa saiu do eixo. E o que saiu do eixo foi o eixo de poder. É nesse contexto que eu quero provocar essa reflexão. A demonstrar a importância do legislativo, dos nossos vereadores, dos deputados estaduais, federais, porque eles é que fazem as regras, em nosso nome, para reger absolutamente tudo dentro do nosso sistema. E quando eu falo de sistema, eu tenho que insistir que a perenidade do nosso sistema reside na segurança das instituições. Elas têm que ser fortes. As colunas mestras do sistema democrático são as instituições, independente das pessoas que as integram num determinado momento histórico. As pessoas podem ser trocadas, as instituições precisam ser fortalecidas e perenes. Aqui é o Brasil. É o Brasil de hoje, onde as instituições existem e estão em funcionamento, mas alguns personagens, sabemos todos, precisam ser trocados. E nesse contexto, há uma grande responsabilidade nossa. Porque neste processo, onde permeiam crises numa atividade cíclica, que são condições vividas pelo nosso povo, estas não podem, de maneira alguma, eliminar as fundações das instituições. A sociedade, na esfera pública, é constituída por essas instituições, precisam ser perenes. Mas existe um outro espaço deste conjunto de Estado, denominado nação, diretamente o povo, que se organiza como forças vivas da sociedade e influenciam na área pública. E quem são essas forças vivas da sociedade? É a população que se organiza. É a comunidade,
são as categorias profissionais, são os sindicatos, são os partidos políticos e são os clubes de serviços, como lá em Sul. No contexto interno dos Estados, a nação é representada e se organiza nessas forças vivas, que atuam e influenciam diretamente nesta área pública, onde o Estado tripartite, executivo, legislativo e judiciário, ali tem os nossos representantes. São as forças vivas da sociedade que constroem esta representação. Daí, uma responsabilidade profunda reside em nossos ombros. É nesse contexto que eu quero insistir, que nós não temos e não devemos fulanizar. Não é o Antônio José ou a Maria, mas é a instituição. É por isso que precisamos preservar o respeito às instituições. Se nós não concordamos com determinado presidente, governador, ministro, seja quem for que exerce a autoridade do Estado, nós podemos divergir, mas não desrespeitar. Porque ao fazer estamos desrespeitando e minando a instituição. E se minarmos as instituições, minamos a democracia. O processo contempla a troca, a substituição. E o mecanismo são as eleições, que se avizinham. E mais uma vez, nós que temos responsabilidade na sociedade precisamos dizer aos nossos semelhantes, aos nossos compatriotas, aos nossos irmãos, vamos exercer a nossa cidadania, que nada mais é do que conhecer os nossos direitos e lutar por eles, dentro da lei. É por isso que a nossa Constituição tem um artigo, o artigo 5º, que estabelece as garantias e direitos individuais, porque o Estado é poderoso, e a rigor poderia tudo, não fossem as limitações da lei. E dentro dessas limitações nós temos o artigo 5º a dizer que o cidadão é sujeito de direitos. Mas é sujeito de direitos diante de quem? Diante daquele que mora na esquina? Não, é diante do Estado que deve respeitar o indivíduo, porque o Estado deve estar a seu serviço. E nesse contexto, nós escolhemos quem ocupa os espaços do Estado. E o fazemos por meio do voto. Este é o sistema democrático. Portanto, é muito amargo ouvir alguém dizer: eu vou protestar e vou votar em branco. Eu vou protestar e vou anular o voto. Esta omissão nos custa muito caro. O exercício da cidadania reside exatamente na oportunidade de escolher. Pode atender, me fez lembrar uma passagem, porque há um tempo atrás, meu caro governador, eu fui falar na penitenciária do Estado aos presos. E quando eu dava uma palestra, tocou o celular de um deles. E eu disse: pode atender, mas vamos combinar. Depois você desliga. E todos então tiraram os telefones dos bolsos e desligaram. Meu avisinho do final, para dizer que a expressão que nós ouvimos diariamente, segurança jurídica, reside exatamente na garantia que nós todos, cidadãos, no exercício da cidadania, temos o direito de ter a fazer com que as leis funcionem, o sistema funcione. E eu pergunto: o sistema Brasil funciona? Funciona. Temos leis para isso, temos instituições para isso. Podemos sofrer as vicissitudes dos ciclos. Podemos estar descontentes com um determinado procedimento, postura, conduta, ou até censurar algumas delas que avançam
até a categoria de crime. E temos a oportunidade de substituir todos estes, a preservar as instituições e a segurança jurídica que nos dê uma perspectiva de melhores dias para o Brasil. Quando o governador pediu que eu viesse falar aqui sobre a conjuntura, por uma característica própria, eu disse a ele naquele instante: eu não sou um arauto do que é negativo. Eu não sou um pessimista. Eu procuro ser otimista com base na realidade. E dentro do nosso sistema, nós temos mecanismo para conquistar dias melhores. Está em nossas mãos. Exatamente, meu caro governador. Quando um sábio estava numa praça a adivinhar o futuro das pessoas que o interpelavam. Então alguns jovens combinaram de desmoralizar esse sábio. Ele que adivinhava tudo, os jovens disseram: vamos pregar uma peça nele, vamos desmoralizá-lo publicamente, vamos à praça com um passarinho nas mãos. E vamos perguntar a ele se esse passarinho que está lá em nossas mãos estaria vivo ou morto. Se ele responder que está morto, nós abrimos a mão, o passarinho alça voo e ele está desmoralizado. Mas se ele disser que o passarinho está vivo, nós apertamos esse passarinho e ele estará morto. E o sábio desmoralizado. E quando foram à praça, interpelando publicamente o sábio, disseram: sábio, você que sabe tudo, esse passarinho que está em nossas mãos, está vivo ou está morto? O sábio então fita, examina, olha a distância, um silêncio corre a praça toda, uma expectativa pela resposta, e o sábio diz: esse passarinho que está em suas mãos, ele pode estar vivo ou morto, porque ele está em suas mãos. Assim está o nosso destino. Assim está o destino do Brasil. Assim está o destino que nós estabeleceremos para o nosso país. Só depende de nós. E quando esperamos que o povo tenha a reação necessária, quando queremos que as coisas mudem, passamos a ter uma responsabilidade, porque boa parcela da nossa sociedade não pode estar aqui, não pode doar o seu tempo, não pode participar de atividades associativas, porque não conseguiram sair de uma faixa de pobreza, de miséria, de manipulação absoluta. Daí algumas pessoas são privilegiadas sim. Nós, que tivemos condições de estudar, de conversar, de estar aqui, de entender e de interagir, a nossa responsabilidade é de dizer aos demais: dá para mudar. Nós podemos fazer isso, especialmente quando estivermos juntos, unidos, irmanados. E o Laios é uma das trincheiras onde isto pode acontecer. Ajudar o semelhante é ajudar a comunidade. Tem muitas facetas e formas. As campanhas são fundamentais, mas o nosso convívio pode levar a um processo de conscientização nosso e do restante da sociedade, para olhar e enxergar, refletir e decidir. Eu encerro por aqui, dizendo que o grande desafio do exercício da cidadania é participar efetivamente das entidades. Quanto mais, melhor. E se estas tiverem o viés de servir, certamente esta entidade, clube, associação, é formada por pessoas diferenciadas.
eu encerro com a historinha de uma velhinha, uma mãe, que ela queria muito, sonhava em deixar a sua casa muito bonita. E no sonho dela a casa ficaria bonita se tivesse inteirinha com um carpete branco. Ela queria carpetar a sua casa toda com um lindo carpete branco. Ela economiza, ela guarda o seu dinheiro, realiza o seu sonho e põe carpete branco em toda a casa, nos quartos, na sala, na escada, e chama toda a sua família para na festa de Natal estarem todos juntos naquela casa tão bonita que ela tanto esperou. Os filhos vêm, os netinhos também. Um dos filhos era apicultor e traz potes de mel para as crianças. Uma das netinhas vai ao topo da escada e quando tenta abrir o pote, este lhe escapa das mãos e o mel corre por toda a escada, manchando e estragando aquele lindo carpete branco. Quando a netinha vê aquilo, sabendo o quanto a sua avó desejou aquele carpete, ela vai ao cantinho da cozinha e chora, agachadinha, e chora. E sua avó, quando percebe, vai ela e diz: minha filha, o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ela diz: vovó, olha o que eu fiz. Eu fui abrir um pote de mel lá em cima na escada e quando eu tentei, ele me escapou das mãos, estragou todo o seu carpete branco, lambuzou tudo. E a avó então abraça a sua netinha e diz: não chore, minha netinha, não chore. Nós vamos lhe arrumar outro pote de mel. Muitos estão preocupados com o carpete. Aqueles que enxergam um pouquinho mais à frente, que dão importância à essência, se preocupam com o mel. Assim é que eu vejo os companheiros do lar. Por isso, meu caro governador, o senhor é a liderança escolhida, eleita, para conduzir os destinos do nosso clube. O faça lambuzando-se de mel, olhando sempre a essência. E que Deus ilumine. Ilumine não só o senhor e o seu gabinete, mas ilumine também a companheira Cátia e todos aqueles que dão suporte à sua existência e ao serviço que prestará, liderando-nos para a essência do Lions, que é servir. Parabéns, que Deus o ilumine.